Aí eu vou desaparecer aqui, mas estou aqui, qualquer coisa. Tá bom. Então, eu vou botar para apresentar, gente, aqui, e aí vocês me informem se está dando para ver, tá? Que eu estou projetando na... Estou com 2 janelas abertas para poder ver vocês. Tá começando, tá aparecendo já, tá? Tá aparecendo? Então tá. Então, a gente vai... Tá dando, Daniela? Beleza. A gente vai dar continuidade àquilo que nós estávamos falando na última aula. Então, só para lembrar, né? Eu sempre gosto de fazer isso, só para a gente organizar a cabeça. O que a gente já falou, né? Até esse momento. Nós falamos sobre a importância de pensar o ensino de língua portuguesa a partir das teorias linguísticas, falamos sobre a questão da metalinguagem, já mencionamos alguma coisa sobre a importância de passar a ver o ensino de língua portuguesa como alguma coisa científica, como uma ciência de fato, que pode ser explorado dessa forma, levar o aluno a refletir sobre linguagem, e não apenas decorar regras e metalinguagem. E aí, nós tivemos toda uma parte em que a Isabela falou sobre morfologia distribuída e morfologia exoesqueletal no ensino de língua portuguesa. Semana passada eu falei sobre as categorias gramaticais e agora nós vamos entrar um pouquinho sobre, vamos falar um pouquinho sobre as relações de predicação, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe o Chomsky aqui, num trechozinho que ele fala na revista Delta, que a revista Delta publicou, de uma conversa dele, e só para a gente pensar um pouco. Então, o que o Chomsky diz? Ele diz o seguinte: deveríamos colocar com maior clareza o que entendemos por uma língua, e ele está falando sobre ensino. Tem havido muita controvérsia apaixonada a respeito da resposta correta para esta pergunta, e, de maneira mais geral, para a pergunta sobre como deveriam ser estudadas as línguas. A controvérsia não tem razão de ser porque a resposta correta não existe. Se tivermos interesse em compreender como se comunicam as abelhas, tentaremos aprender algo sobre a natureza interna das abelhas, suas organizações sociais e seu meio ambiente físico. Então, vamos fazer uma analogia? Se as abelhas, se para compreender as abelhas a gente precisa entender não apenas o seu comportamento social e o seu meio ambiente físico, mas também a sua natureza interna, para compreender a língua, a gente não pode apenas ir àquilo que é externo, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê num sistema escrito, ou num sistema de sinais, ou no sistema de toque, de tato, como é o Braille, por exemplo. Então, tem alguma outra coisa, e aí tem uma diferença entre o Braille e as outras, mas tem alguma relação com o interno que a sociedade humana precisa conhecer para entender, de fato, o que seja língua. Estas abordagens não são conflitantes, são reciprocamente comprovantes. Então, esse é um outro ponto importante. Ninguém está pedindo, ninguém está fazendo campanha, como se fosse uma campanha política, para dizer, olha, a gente não precisa falar de gramática normativa, olha, a gente não precisa deixar de falar da metalinguagem específica, explicando estruturas e apresentando exercícios de fixação. Não é isso. O que nós estamos dizendo é que a abordagem no ensino de língua portuguesa pode e deve ser feita por um caminho em que haja uma reflexão sobre o que é a língua internamente. Não só, mas também, tá? O mesmo se dá com o estudo da linguagem humana. Pode ser investigado de um ponto de vista biológico e de inúmeros outros. O sociolinguístico, o de língua e cultura, o histórico e assim por diante. Cada uma dessas abordagens define o objeto de sua investigação sob a luz de seus próprios interesses. E, se for racional, cada uma tentará aprender o que puder do que vem das outras abordagens. A gente pode parar e pensar isso, fazendo uma analogia com o meio acadêmico, por exemplo, que quando a gente faz pesquisa, a gente pode estudar um mesmo fenômeno por diversas óticas de análises diferentes.
E nenhum dos resultados que saírem dessas pesquisas será um resultado que inviabilizará o resultado da outra. Na verdade, eles são resultados complementares. É um outro ponto para se acrescentar no desenvolvimento de uma área. Por que razão essas são matérias que despertam muita razão, muita paixão no estudo dos seres humanos? Seja talvez uma pergunta interessante, mas por hora o Chomsky deixa essa pergunta de lado. Então, vejam, o Chomsky está dizendo, não sou eu, não é a Isabela, não é qualquer outro professor aqui do universo terrestre, brincando bastante, mas de universo Noam Chomsky, é ele dizendo que a gente pode, sim, falar sobre linguagem dentro de sala de aula. E que isso não inviabiliza que a gente fale sobre os outros aspectos da língua que já estão aí disponíveis para a sociedade. E mais que a gente vai pensando nessa concepção de língua via ciência, via ciência, via um conhecimento teórico, um conhecimento interno, eu trago uma citação de Paixão de Souza, da Maria Clara, de 2012. E ela está falando sobre como é que a teoria gerativa entende potencialmente o mecanismo interno que a gente tem de formação das estruturas linguísticas, das sentenças gramaticais. E ela vai trazer um termo extremamente importante, né, que é o termo hierarquicamente estruturadas. Então, olha o que a Maria Clara fala. A teoria gerativa entende a formação potencialmente infinita de sentenças gramaticais hierarquicamente estruturadas como a característica central da linguagem humana. Então, quando a gente vai estudar a formação de uma sentença, ou quando a gente vai estudar como que os sintagmas se organizam, ou quais as funções que os sintagmas, ou os itens que compõem o sintagma exercem, a gente está estudando a partir de um olhar hierárquico. Os constituintes vão se organizando de forma hierárquica. Essa teoria em particular, portanto, toma para si a tarefa de descrever e explicar não apenas um dado universo de sequências gramaticais, mas também o potencial de geração infinita de sequências gramaticais. Então, vejam, a gente tem um número limitado de vocábulos na nossa língua, é finito, mas a gente gera potencialmente infinitas sentenças gramaticais. E aí é interessante ela ressaltar que são sentenças gramaticais, porque a gente nunca, absolutamente nunca, vai gerar uma sentença gramatical. E aí ela vai fazer uma analogia com a receita ou com um algoritmo de estruturação de constituintes. Então, são dois pontos principais. Tudo que a gente gera só é possível ser gerado porque é gramatical. Então, a gramática internalizada permitiu a derivação, os traços que precisavam ser checados foram checados e funcionaram. E, por outro lado, essa organização aconteceu obedecendo a uma hierarquia entre os constituintes, que a gente vai ver um pouquinho daqui a pouco. Como é que a gente consegue ver essa hierarquia de constituintes? As duas leituras já estão ali, mas eu queria que vocês prestassem atenção na frase que tá aparecendo ali, que é: o policial viu a velha com o binóculo. Essa frase é uma frase tradicional. Quem foi meu aluno possivelmente viu essa frase, que tem algumas outras variantes aí, às vezes a gente usa uma, às vezes a gente usa outra, mas essa aqui é uma frase tradicional. Na frase, o policial viu a velha com o binóculo, a gente tem duas leituras possíveis. A leitura A é a que está expressa aqui, em leitura A. O policial estava com o binóculo. Então, nessa leitura A, é como se, para que a gente não... antes disso, a leitura B, a velha estava com o binóculo. Então, tem uma ambiguidade.
uma mesma sentença estruturalmente, visivelmente há uma única sentença, superficialmente a sentença é uma, mas são duas interpretações distintas e possíveis para esta mesma sentença. Vejam que quando a gente tem, se a gente tem necessariamente uma sentença com duas interpretações possíveis, uma superficialização com duas interpretações possíveis, isso significa que em algum plano na nossa mente, na nossa faculdade da linguagem, tem algo acontecendo para que esses constituintes se reorganizem e a gente possa interpretá-los de uma forma ou de outra. Não sei se está dando para vocês acompanharem o meu raciocínio. Mas é algo como se a gente tivesse uma sintaxe que é visível e uma sintaxe que é invisível. Existem dois movimentos, existem duas operações básicas em teorias gerativas para a gente formar sentenças, para a gente formar, não só sentenças, para a gente formar palavras também, que é mover e concatenar. Então, a gente move e a gente concatena, junta. Se eu tenho numa sintaxe visível, duas interpretações possíveis, significa que em algum outro local que a gente não vê, a gente não percebe, não está foneticamente realizado, existem operações sintáticas acontecendo. Para quem já está um pouquinho mais por dentro dessa teoria gerativa, eu estou falando de movimentos abaixo de spell-out e movimentos acima de spell-out. Tá? Mas eu não vou entrar um pouquinho, não vou me aprofundar mais aqui, não. O que eu quero que a gente veja é que para que a gente interprete ou seja, que o policial estava com o binóculo, eu preciso mover o constituinte com o binóculo sem o constituinte a velha. Então, eles estão separados. Movo apenas com o binóculo para o início da sentença. Apliquei o quê? Um teste de constituinte aí. Superficialmente foi isso que eu fiz. Quando a gente fala a leitura B, quem interpreta o policial viu a velha com o binóculo e interpreta como a velha estava com o binóculo, só faz essa interpretação porque entendeu a velha com o binóculo como um constituinte único. E aí entendeu a velha com o binóculo, o policial viu. Isso demonstra para a gente que a organização dos constituintes é extremamente importante para a gente entender, para a gente interpretar as sentenças. De novo, existem movimentos que acontecem numa sintaxe não visível e que explicam determinadas ambiguidades. Essa daqui é uma delas. A hierarquia de constituintes, vamos continuar. O policial viu a velha com o binóculo. Uma sequência gramatical é muito mais do que uma sequência de elementos. É, entre outras coisas, uma hierarquia de constituintes. Então, eu pego uma sequência, uma frase que eu superficializei, que foi produzida, está realizada, é gramatical, porque se foi realizada é gramatical. E esta sentença é uma sequência de constituintes que foram se somando. Aquela ideia que eu trouxe na semana passada do sintagma, da noção de sintagma, os sintagmas vão se concatenando um ao outro até que a gente consiga formar uma sentença. E esses sintagmas se concatenam de forma hierárquica. E aí, quando a gente enxerga essa hierarquia, a gente consegue chegar no que sejam essas relações de predicação. A gente já falou um pouquinho sobre elas na semana passada. Quando eu falei sobre sintagmas verbais, sobre categorias, categoria verbal, categoria adjetival, categoria do nome, o que a gente estava falando, quando a gente entrou em sintagma, existe um núcleo e esse núcleo comanda as relações. Existem termos que o modificam, existem termos que o especificam.
E aí, quando a gente vai para uma relação de predicação, e aí eu estou tratando do nível do verbo, né, da sintaxe da oração, a gente sabe que um determinado verbo, com as suas marcas de flexão, de tempo, de modo, de aspecto, seleciona os itens que são obrigatórios para preencher a sua grade argumental. Então, numa sintaxe como de um verbo transitivo, que é desse tipo aqui, eu tenho, e esse aqui é um verbo transitivo direto, eu tenho um verbo que é responsável por selecionar 2 itens ligados a ele. 2 itens obrigatoriamente ligados a ele. Que aqui embaixo eu projeto como o João comeu um doce. Então, a grade argumental do verbo comer é uma grade que suscita 2 elementos ligados obrigatoriamente a ele. Um desses com um papel temático de paciente, que é o que é comido, e outro com um papel temático de agente, que é quem vai comer. E essas posições, sendo bem sucinta, essas relações de papel temático também são determinadas pelas posições onde esses itens se concatenam primeiramente. Então, essa aqui, a posição de argumento externo, do argumento interno de um verbo transitivo direto, é uma posição canônica que a gente sabe, canonicamente, ou que majoritariamente vai ser uma posição em que itens com papel temático de paciente vão se concatenar. Aqui em cima, nessa posição de argumento externo, a gente vai ter itens com papel temático de experienciador, itens com papel temático de agente, entre outros. Essa hierarquia das relações de predicação pode ser vista em sentenças como 1, 2 e 3. Reparem o seguinte nas sentenças 1, 2 e 3. O argumento externo e o verbo, em todas as séries, tá? Vão comparando 1, depois 2, A e B, e depois 3, A e B. Então, quando eu comparo 1, A e B, eu olho para o argumento externo aqui, João, e vejo que concatenado está o verbo tomar, flexionado. Em B, eu também tenho João tomou. Só que observem o seguinte. Quando eu falo João tomou um remédio e João tomou um susto, existe uma diferença no papel temático desse elemento que está à esquerda do verbo, que é o argumento externo. Em João tomou um remédio, João obrigatoriamente foi lá, pegou a água, pegou o remédio, botou na boca, ou alguém botou na boca dele, mas, em geral, botou na própria boca e engoliu aquilo. Então, João é agente de um processo. Em João tomou um susto, a gente pode discutir se João, de fato, é um paciente ou não é um experienciador, mas o papel temático dele não é igual ao de A. Tomar um susto, você não é agente desse processo. Olhem só o que está acontecendo. Eu tenho o mesmo verbo, o mesmo nome na posição de sujeito, mas a relação entre eles não é igual. Olha só o que acontece em 2. Depois eu falo do argumento interno. Olha só o que acontece em 2. João quebrou a janela. A mesma ideia de A. Em João quebrou a janela, João é agente. Ele foi lá e quebrou a própria janela, ou a janela de outra pessoa. João quebrou o braço, a não ser que ele seja maluco de ir lá e quebrar o próprio braço, né? A não ser que ele tenha algum probleminha e resolveu quebrar o próprio braço, ele sofreu essa ação. Então, ele é um paciente.
De novo, na posição de argumento externo, eu tenho um nome João seguido pelo verbo quebrar. Tanto em A quanto em B. Em 3, a mesma coisa vai acontecer. João cortou a carne, ele foi lá, pegou a carne e cortou. João cortou o braço, é a mesma ideia de 2B. A não ser que tenha alguma coisa acontecendo, ele não vai cortar o braço dele por motivos... quer dizer, ele não vai ser o agente da ação de cortar o próprio braço. Ele é um paciente, ele está sofrendo a ação. O que está diferenciando de 1 a 3 as sentenças que estão sendo expressas aqui? O que está diferenciando todas elas, na verdade, é esse item que está concatenado na posição de argumento interno desse verbo. João tomou um remédio, João tomou um susto, quebrou a janela, quebrou o braço, cortou a carne, cortou o braço. Na verdade, indicam para a gente que quem determina o papel temático, ou seja, a semântica, do elemento que está na posição de argumento externo do verbo, não é o verbo sozinho, não é o predicador sozinho. Quem determina isso é a relação do sintagma verbal mais o seu complemento. Aqui, ó. O sintagma verbal mais o complemento determina qual é o papel temático do argumento externo. Isso por quê, gente? Porque os nossos constituintes são organizados de forma hierárquica. Se alguém teve a curiosidade de ler aquele texto da Ivani Viotti e da Ana Paula Scher e Esmeralda Negrão, que eu coloquei na Classroom na semana passada, vocês viram que elas indicam para a gente que os constituintes, que uma sentença começa a se formar da direita para a esquerda. Então, o constituinte um remédio se junta ao constituinte tomou e forma tomou um remédio. É esse bloco concatenado que vai determinar qual é o papel temático do elemento que vai se adjungir a ele, que vai se concatenar a ele, e vai completar a grade argumental do verbo tomar. Então, você tem João tomou um remédio, esse conjunto tomou um remédio determina o papel temático de João. João tomou um susto, este conjunto tomou um susto, determina o papel temático de João. E assim sucessivamente. Então, essa é uma grande evidência para a gente de que as sentenças se organizam de forma hierárquica. Quando a gente consegue provar que, na verdade, não é o verbo sozinho, não é o predicador sozinho que determina qual é o papel temático do argumento externo, mas é a soma do predicador e mais o seu argumento interno, a gente mostra que tem uma hierarquia aí sendo estabelecida nessa sentença. Deu para ficar claro, gente? Posso passar? Não sei se vocês estão falando alguma coisa no chat. Posso? Sim? Então, Beleza. Posso. Então, vamos lá. E aí, quando a gente pensa nessas relações de predicação, eu vou entrar agora numa área que eu tenho certeza que vocês já viram, e que vocês trabalham, e que a gente luta muito na escola para poder ensinar, para poder trabalhar, que é a questão da transitividade verbal. As relações que são estabelecidas são relações que a gente precisa passar a olhar a partir do predicador. Então, quem é o predicador da sentença? É ele que comanda.
um verbo transitivo, a primeira coisa que eu preciso deixar clara é o que seja a transitividade. Porque se eu não compreendo o que é transitividade, eu não vou compreender o que é intransitividade. Se eu não compreender o que é transitividade, não vai fazer o menor sentido eu falar em transitivo direto, indireto, transitivo direto e indireto. E olha que a classificação da norma gramatical brasileira, que é aquela que a gente vê lá na escola, é uma classificação extremamente problemática. Então, o que é um verbo transitivo? É um verbo, núcleo do predicado, que seleciona ao menos 2 argumentos, um externo e um interno, ou um externo e 2 internos. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente pensar. Existem verbos que são verbos que a gente chama de verbos de 3 lugares. O que é um verbo de 3 lugares? O João deu um livro ao Pedro. Lembram que aqui em cima eu estava falando de uma relação de predicação? Tem um elemento que é o predicador, que seleciona os elementos que estão ligados a ele, obrigatoriamente, são argumentos dele. Vamos lá. 4A. Alguém dá alguma coisa a alguém. Quando a gente consegue perceber essa relação dos itens que estão ligados ao verbo, dar nome a eles passa a ser um mero detalhe. Que o primeiro ponto é perceber quais são os itens que são obrigatórios em relação ao verbo. Por isso, enunciar, verbo dar, alguém dá alguma coisa a alguém, é extremamente importante. Parece brincadeira, mas faz a gente enxergar quantos elementos tem que estar um do lado do outro, para que o sentido desse verbo, para que a grade argumental desse verbo esteja completa. Esse é aquele verbo que a gente chama de transitivo direto e indireto. E vejam que eu posso pegar esse constituinte aqui, que é o constituinte preposicionado, que é um sintagma preposicionado, e substituí-lo pelo lhe, provando que ele tem caso dativo. Quem é que tem caso dativo nas línguas naturais? Quem recebe caso dativo nas línguas naturais? O constituinte que exerce a função de objeto indireto. Ponto. Então, um teste bacana para a gente fazer é substituir por lhe. Hoje, no português brasileiro, a gente pode enfrentar alguns tipos de problemas quando a gente aplica esse teste, porque a gente já tem variedades linguísticas em que o lhe, o pronome lhe, pronome clítico lhe, está entrando em funções acusativas. Então, eu lhe amo, por exemplo. Em determinadas regiões do Brasil, essa é uma expressão extremamente frequente. Eu lhe amo. Então, nessas regiões, e aqui a gente está falando com pessoas de diversas regiões, nós temos Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste aqui. Nessas regiões, quando a gente aplica esse teste, a gente precisa fazer o aluno atentar para este outro ponto. Vão existir contextos em que o lhe está entrando em função acusativa. O helicóptero, e aí se ele está entrando em função acusativa, ele não é objeto indireto, ele é objeto direto. O helicóptero transportou os feridos para o hospital. Vamos lá. Alguém transporta alguém ou alguma coisa a ou para algum lugar. Então, ninguém venha me dizer que esse para o hospital é um adjunto adverbial. Porque senão a grade argumental do verbo transportar não está completa. Adjuntos não são termos selecionados pelos predicadores, argumentos são. O Pedro achou esse livro desinteressante. Essa aqui é uma construção que a Miriam Mateus chama de verbo
transitivo predicativo, porque a gente vai ter um predicativo do objeto aqui. O desinteressante é o predicativo do objeto do objeto desse livro. Então, vejam, só aqui a gente já consegue pensar em duas estruturas que a gramática tradicional, que a NGB, teria uma certa dificuldade para trabalhar. Por quê? Porque a NGB não está preocupada com as relações de predicação. Não se parte das relações de predicação. E existem evidências fortes, que eu vou mostrar daqui a pouco, para confirmar isso. O Pedro adorou o presente. Então, eu tenho, ó, alguém adora alguma coisa, ou alguém. É um verbo de 2 lugares. Ó, eu fico com 3 na mão, mas um desses 3 é o predicador. Então, eu tenho 2 elementos ligados aí. Um desses elementos, o argumento interno, não tem uma preposição encabeçando. É um sintagma nominal. Então, há uma relação direta entre o predicador e esse argumento interno, sem preposição. O chamado objeto direto. A exposição agradou aos críticos. O que a gente encontra aqui? A gente encontra alguma coisa agrada a alguém. Esse alguma coisa agrada a alguém, esse aos críticos pode de novo ser substituído pelo lhe. A exposição agradou-lhe. Então, temos evidência para dizer que isso aqui é um objeto indireto, dativo. Mas vejam só o que acontece com C. Em C, apesar da norma gramatical brasileira classificar esse de sorte como um objeto indireto, o comportamento sintático dele não é igual ao desse objeto indireto de B. Eu não consigo substituir esse de sorte por um crítico lhe. E por que eu não consigo? Eu não consigo fazer isso porque esse item aqui não tem caso dativo. Esse item aqui tem um outro caso, um caso oblíquo. Então, as estruturas são diferentes. Olhem o tamanho do desafio. Nós estamos ensinando na escola alguma coisa que os estudos já mostraram que não se aplica. Eu lembro que quando eu estava na educação básica, não sei nem se era na educação básica ou se eu já estava na graduação. Mas, enfim, é recente. Na educação básica, eu tenho certeza que eu estudei que Plutão era um dos 9 planetas. Você vai hoje, em qualquer livro de geografia ou de ciências que esteja estudando o sistema solar, e você não vai encontrar mais a informação de que Plutão é um planeta. Então, a ciência provou que Plutão não é um planeta. Seja lá o que for, porque eu não vou lembrar o que Plutão é. Plutão não é um planeta. Mas, quando a gente olha para o lado da linguagem, para os estudos sobre linguagem, e eu me arrisco a dizer que para os estudos sobre ciências humanas, e não só sobre linguagem, o que a gente observa? Por mais que se diga, que se mostre que existem outros caminhos, que a explicação não está adequada, que as informações não estão corretas, a resistência por fazer alterações que levem a uma mudança no sistema de ensino é muito grande. Então, é para a gente pensar. Quem aqui passou nas universidades provavelmente viu essa acepção de que lá em Rocha Lima não é não é uma gramática recente, de que esse complemento do verbo aqui não é igual a este complemento. Isso aqui é o que Rocha Lima chama de complemento relativo. E aqui em cima, ele chama de objeto indireto. Eles têm propriedades sintáticas distintas, eles têm comportamentos distintos.
Quando a gente vai para a escola, a gente joga tudo no mesmo bolo. E aí começa a confundir a cabeça do aluno. Vamos lá. O que mais que a gente leva sobre predicação para a educação básica? A gente leva a questão dos verbos não transitivos. Então, se eu tenho um verbo intransitivo, eu tenho um verbo não transitivo. Por isso que eu disse lá, ainda há pouco que para a gente entender o que é uma relação de predicação, o que é uma relação de transitividade, a gente precisa entender, ou melhor, para a gente entender o que é um verbo transitivo direto, um transitivo indireto, antes a gente precisa entender o que é transitividade. Porque senão fica impossível entender o que é um não transitivo. O não transitivo é o verbo que só tem um argumento ligado a ele. Ele não tem dois elementos ou mais elementos ligados a ele. Então, a gente tem um inergativo. E o que é esse verbo inergativo? A gente vai dividir essa classificação dos verbos não transitivos em dois, de acordo com as propriedades que eles carregam. Que propriedades são essas? Quais são os elementos que estão ligados a esse verbo? Ah, só tem o sujeito? Só, mas os sujeitos se comportam de maneira diferente. Então, ó, um primeiro é o chamado inergativo. O bebê espirrou, as crianças dormem. O que acontece aqui? Eu tenho uma ação sendo estabelecida em relação a esse predicador, a esse verbo. Então, espirrar é uma ação, dormir é uma ação. Sendo ações, esses elementos estão, então, lá na posição de argumento externo. Se concatenam primeiro na posição de argumento externo. Tem algum outro verbo que seja intransitivo e que o elemento ligado a ele, o argumento ligado ao verbo, o único argumento do verbo, não tem o papel temático de agente? Tem. A vítima do acidente desmaiou, as rosas já floriram, o bebê adormeceu. Em nenhum desses casos, e talvez em a vítima do acidente desmaiou e as rosas já floriram fique mais claro, a gente imagina que a ação seja ativa, que alguém foi lá e praticou a ação de se desmaiar. Ou que as rosas pratiquem a ação de se florir. Ou que um bebê pratique a ação de se adormecer. Você passa por um processo. Sai de um estado A e vai para o estado B. Típica definição de paciente. É uma mudança de estado. Isso implica que esses elementos aqui, ó, que estão à direita do verbo, o único argumento, à esquerda do verbo, o único argumento desse verbo não tem o mesmo comportamento daqueles que a gente viu em 6. Então, se eles se comportam de formas distintas, eles vão linguisticamente, e não só em relação à classificação, resultar em questões distintas para a estrutura da língua. Vocês querem ver um exemplo bem prático em que um professor se depara com uma questão na sala de aula com verbos inacusativos? Os verbos inacusativos têm uma tendência, por terem um sujeito que é argumento interno, tem uma tendência a manter o sujeito posposto, que é uma construção já rara no português brasileiro. Esse sujeito posposto frequentemente aparece em concordância verbal. Então, só consegue fazer a concordância com o sujeito posposto aquele indivíduo que já monitora o seu discurso. Porque, primeiro, a classe dos inacusativos é restrita, é pequena.
Nessa classe, os sujeitos são argumentos internos, então eles nascem ali naquela posição de argumento interno. Para irem para uma outra posição na derivação, tem que ter um movimento. Tem que ter uma operação sintática acontecendo ali. Quando essa operação acontece, beleza, o sujeito vem aqui para essa posição, para a posição à esquerda, que é a posição canônica de sujeito na nossa língua. Quem domina a regra de concordância consegue fazer uma concordância aqui de forma tranquila. Agora, para boa parte da população que tem uma gramática, que tem uma gramática internalizada, que as marcas de concordância verbal não estão presentes, e essa é uma gramática internalizada que sofre um estigma social, não é aceita socialmente, para essas pessoas, quando o sujeito vem posposto, é extremamente difícil perceber quando ela tem que é extremamente difícil realizar a flexão verbal e marcar sujeito concordando com o verbo. Prestem atenção na produção do texto dos alunos de vocês. Essas relações de predicação, a gente pode perceber a partir dessas relações de predicação, a gente pode perceber algumas diferenças entre os tais intransitivos, que eu chamei antes de inergativos, e inacusativos. Um verbo intransitivo não permite que a gente construa não permite que ele vá para o particípio absoluto. Então, não dá para dizer trabalhado João. A gente só pode dizer o João trabalha. Um verbo inacusativo permite que a gente use o particípio absoluto. Então, dá para fazer chegado João. E o João chegou. Por outro lado, um verbo que tenha um verbo intransitivo permite que a gente faça nominalizações em or. E por que ele permite que a gente faça nominalizações em or? Porque ele vai gerar um nome de verbal que pratica uma ação. Corredor, trabalhador. Qual é o argumento de um verbo intransitivo? É o argumento externo, em geral, agente. Então, gerar um nome de verbal que tem uma semântica agentiva é super possível para um verbo intransitivo. Mas não é possível para um verbo inacusativo. Não dá para dizer nascedor e nem desmaiador. Ao mesmo tempo, aquilo que a gente falou lá do particípio absoluto se aplica quando a gente vai olhar para construções inacusativas e intransitivas em posição predicativa e atributiva. Então, posição predicativa, quando eu estou numa sentença com o predicativo do sujeito, e posição atributiva, quando ele está ali numa posição de adjunção. Então, não dá para fazer o rapaz estar rido. Não dá para fazer o rapaz rido estar em casa. Ou seja, não dá para usar o particípio passado em construções com verbos intransitivos. Mas aqui, deu para usar o particípio passado em construções com particípio absoluto. Deu para usar o particípio passado em construções com verbos inacusativos. Aqui também dá. O rapaz está desmaiado, o rapaz desmaiado está em casa. Vocês podem estar se perguntando assim, Elaine, mas eu preciso falar disso tudo na sala de aula? Não. Talvez, em um determinado momento, por uma curiosidade, você consiga mostrar em uma turma. Mas esse é um conhecimento que você tendo, você tem mecanismos para lidar com determinadas coisas que acontecem numa sala de aula. Determinadas situações que aparecem para você. Como é que eu vou lidar quando um aluno sistematicamente, diante de um verbo inacusativo, não faz concordância verbal?
Faz parte do meu processo como professora de português ensinar as regras de concordância verbal. E, sistematicamente, esse menino não faz concordância verbal. Quando é que isso está acontecendo? Com verbo inacusativo, com sujeito posposto. Ah, por que esse sujeito é posposto? Porque esse é um verbo inacusativo, ele nasceu na posição de argumento interno. Então, o mecanismo que você tem facilita. O teu conhecimento facilita a forma como você vai intervir no processo. E aí a gente tem outros casos. Verbos de zero lugar, que são aqueles verbos de fenômenos da natureza. Choveu torrencialmente, neva há uma semana. E temos os verbos copulativos ou de ligação, que aí, diferentemente do que aconteceu lá em cima, não são verbos responsáveis por predicar, mas são verbos responsáveis por acrescentar as marcas de flexão. O bebê está contente, a Elaine é professora, esse está e esse é, estão ali para acrescentar marcas de flexão e garantir que o item, o seu argumento externo, exerça a função de sujeito. Cheque nominativo exerça a função de sujeito. Então, a função dele não é predicar. O predicador em uma sentença com verbo copulativo é o predicativo do sujeito. E agora? Sabe o e agora, José? Vocês podem estar se perguntando assim, e agora, Elaine? Para que serve toda essa classificação? O nosso objetivo não é ficar falando sobre classificações, metalinguagem. A gente vai levar a metalinguagem, também faz parte. A gente quer que a metalinguagem seja mais explorada na educação básica, mas a gente quer também refletir sobre língua. Como é que eu vou levar meu aluno com isso aqui que você apresentou a refletir sobre língua? Então, para que isso aqui serve? Aí aqui é meu encantamento, tá? Meu objeto de pesquisa. Serve para a gente descrever a língua. Eu diria que meu brinquedo preferido em linguística. O querido tópico sujeito. O que é esse tópico sujeito? O carro furou o pneu e a locadora não apresenta solução. Então, a gente quer prestar atenção numa sentença como o carro furou o pneu. Se a gente olha para essa sentença, muita gente vai dizer para vocês, eu não falo isso aqui não. Isso aí é impossível de se falar. Mas esse verbo furar é um verbo inacusativo. Furou o pneu do carro. O que está acontecendo aqui? O adjunto adnominal do carro, que tinha uma preposição, perdeu essa preposição, se movimentou e foi para uma posição de sujeito. E aí a gente teve a sentença, o carro furou o pneu. Essa é uma sentença que é prototípica da gramática do português brasileiro. Ela difere o português brasileiro do português europeu. Os portugueses olham para essa sentença e falam o seguinte, ou isso é impossível, ou isso é agramatical, ou a única interpretação possível para essa sentença é a de que um carro é um transformer e tem braços, mãos, e ele mesmo foi lá e furou o próprio pneu. Então, ele é agente. Não é essa a interpretação que a gente faz. Duvido que alguém aqui diga para mim que o carro furou o pneu, o carro é agente. O carro só pode ser paciente. Alguma coisa aconteceu, ele passou sobre alguma coisa e o pneu dele furou. Então, essa construção serve para a gente mostrar para o aluno que existe diferença entre o que ele fala, o que ele interpreta enquanto brasileiro e o que o português interpreta, a criança portuguesa, o adulto português interpreta. Porque essas são gramáticas diferentes, e aqui eu estou falando gramática no sentido de gramática internalizada. Para que mais que serve isso? Serve para a gente continuar descrevendo a língua e começar a pensar em frases como 15, que era a frase que eu estava dizendo para vocês, que eu falei assim, olha, eu posso provar para vocês que a classificação da norma gramatical brasileira nos traz muitos problemas.
Como é que eu vou dizer para um aluno que para a universidade é um adjunto adverbial? Se o adjunto adverbial é um item não obrigatório, não é selecionado por esse predicador. Então, eu tenho o verbo ir, que seleciona a Maria, que pela norma gramatical brasileira é um verbo intransitivo, e aí simplesmente você diz a Maria foi. Foi para onde, cara pálida? Foi para algum lugar. Esse algum lugar é um constituinte obrigatório. É um argumento. E aí você diz para o seu aluno que aquilo ali é um adjunto adverbial de lugar, você está com problema. Ele não vai reconhecer. Porque você vai dizer para ele que ele pode tirar o para a universidade, assim como ele pode tirar o na semana passada, e ele vai te dizer, não, eu não posso. Ó, 16, minimamente é estranha, para não dizer a gramatical. Para mim é a gramatical. O aluno, a Maria foi na semana passada, só se aqui tem uma categoria, tiver uma categoria vazia sendo retomada, porque retoma um termo antecedente. Sozinha, assim, não funciona. Agora, a Maria foi para a universidade, funciona. Na semana passada pode ser retirado. Ele é um adjunto. Então, a classificação da norma gramatical brasileira é problemática. Para que serve? Serve para a gente ter raciocínio crítico. Todo sujeito pratica a ação do verbo. Todo sujeito pratica ação? Então, vamos lá. Uma das definições que existem para sujeito nos livros didáticos, nos materiais, sujeito é o termo que pratica a ação do verbo. Quando eu digo as flores nasceram, qual é a ação que a flor está praticando? Ou a flor não é sujeito, ou a definição de sujeito não está adequada. Quando eu digo o menino, a bola foi jogada pelo menino na janela, ou a definição de sujeito está errada, ou a bola não é sujeito. Então, a definição está errada. Porque os requisitos para ser sujeito, os requisitos sintáticos para ser sujeito, a bola cumpre e as flores cumprem. Serve para a gente descrever a língua. Dizem por aí que todo verbo transitivo direto pode dar origem a uma passiva analítica. É o que dizem. Se a gente pega qualquer manual de gramática, a gente vai encontrar lá sujeito mais verbo ser, mais participo passado de um verbo transitivo direto, mais agente da passiva. Isso é uma sentença passiva analítica, e se tivesse lá na voz ativa, seria possível de passar para a passiva analítica, porque o verbo é um transitivo direto, do qual eu vou gerar o participo passado. Então, a bola foi jogada pelo menino. Jogar é transitivo direto, jogada é a forma de particípio do transitivo direto jogar, apareceu pelo menino, que era o agente. Então, na sentença ativa, o menino jogou a bola. Beleza? O João pesava 85 quilos. Pesava é um verbo transitivo direto. Alguém pesa alguma coisa. Mas é estranho dizer 85 quilos foram pesados pelo João, com o mesmo significado de João pesava 85 quilos. O móvel mede 2,5 metros de comprimento. Eu não tenho dúvida de que isso aqui é um transitivo direto. Mas eu não consigo fazer 2,5 metros são medidos pelo móvel. E o móvel sendo o agente dessa ação. Porque ele é o agente da passiva. Então, na verdade, o que acontece é que a passiva analítica só pode ser realizada
quando o transitivo direto tiver como um argumento externo um sujeito agente. Se o sujeito tiver qualquer outro papel temático, dá crash, não dá para fazer. Passiva analítica. O que mais? Serve para a gente levar o aluno a se sentir desafiado pelo conhecimento sobre a linguagem. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um momento em que isso aqui foi um trabalho que eu apliquei no 7º ano, e nesse trabalho, vejam que eu estou levando as temidas árvores sintáticas para as crianças do 7º ano. Parece absurdo, mas qual era o objetivo? O objetivo 1 era eles enxergarem as relações que são estabelecidas entre o predicador e os itens que são selecionados por eles. E 2, fazê-los refletir sobre o conhecimento da linguagem, sobre o que está acontecendo na mente deles ao produzirem qualquer sentença, qualquer coisa que eles usem para se comunicar. Quais são as derivações? Então, são 2 objetivos. Um bem prático, concretizar, mostrar como os itens se relacionam. E eles já tinham visto sintagmas. Então, eles sabiam o que era um núcleo de um sintagma. Eu só precisava mostrar para eles as posições que cada um ocupava. E aqui vejam que eu peguei um verbo inacusativo, e esse verbo e aí eu fiz de forma consciente. Mesmo sendo um verbo inacusativo, ao projetar, eu projeto esse sujeito anteposto. Eu não preciso projetar e mostrar para o aluno, para um aluno do 7º ano, a diferença entre um inacusativo e um transitivo. Esse conhecimento é meu. Talvez se essa turma fosse do 3º ano do médio, do 2º ano do médio, possivelmente eu teria me arriscado. No 7º ano, sendo apresentado as predicações, as relações de predicação e as funções agora, eu optei por uma abordagem mais menos, não sei se é restrita, mas menos provocativa, né? Fazer com que eles enxergassem alguma coisa de uma forma mais clara. Para eles, enquanto brasileiros, é muito mais fácil enxergar um sujeito anteposto do que enxergar um sujeito posposto. Ia me levar muito mais tempo para discutir isso, e eu não tinha. Serve para levarmos o aluno a se sentir desafiado pelo conhecimento sobre a linguagem. Essa aqui é a mesma ideia, só que aqui eu projetei o transitivo indireto. E vejam, ao projetar o transitivo indireto, eu mostro para eles os itens que estão concatenados. Ó, o SP gerou um P' e um P aqui, ó, que está predicando. Ponto. E aí você tem a estrutura de um verbo transitivo indireto. E aí eles começam a fazer. Então aqui, vocês vão ver, acho que só tem 3. Eles projetaram um chão com um palito de picolé. Ó, projetaram a sentença. Algumas saíram um pouquinho mais tortas do que as outras, mas a ideia em si da brincadeira era que eles enxergassem exatamente aquilo que a gente estava falando no início dessa aula, que era a hierarquia dos constituintes. Eles conseguiram perceber quais são os itens que estão sendo ligados um ao outro, que estão sendo concatenados um ao outro. Algumas frases deles nesse 7º ano. Então, lá, eu sou a tia. Tia, isso é muito legal. Tia, quer dizer que na minha cabeça, quando eu falo, está acontecendo essa árvore? É claro que tinha várias respostas possíveis para esse negócio, para essa pergunta. Mas dentro do que era possível falar para eles naquele momento,
Ainda que eu não falasse teoricamente, eu disse, algo parecido com isso aí está acontecendo na sua cabeça. Tia, estudar isso deve ser mó bom. Tia, a senhora estuda isso naquele lugar em que a senhora trabalha? A universidade, né? Eles descobriram recentemente que eu dou aula na universidade. E aí você traz para o aluno a concepção de que a ideia de estudar não é simplesmente decorar, não é simplesmente passar na prova. Você estuda para você ganhar conhecimento. Então, tem uma série de ganhos nessa dinâmica que faz com que os alunos cresçam. E essa aqui é a última história, a história de ontem. Eu vou encerrar já. De ontem, tá? Aconteceu de verdade. 6º ano do ensino fundamental. Falei para vocês semana passada que eu estou trabalhando com eles com a noção de sintagma. E aí, ontem eu estava falando sobre sintagmas verbais, tinha lá o núcleo, e já estão aparecendo os modificadores. E aí, o modificador do sintagma verbal é o advérbio. Então, eu estava lá falando de advérbios. E aí, escrevendo no quadro, num dado momento, eu ouço um tia lá do fundo da sala, e a frase é: tia, então a sílaba também é um sintagma? Quem me conhece sabe que eu devo ter pegado as minhas sobrancelhas e levantado assim na hora, porque essa pergunta podia ter várias coisas aí para eu responder. E eu viro para a aluna e falo assim: desenvolve o que você está pensando para eu entender melhor a sua pergunta. Né? Podia ser qualquer coisa, sei lá o que ela está pensando, sei lá se de fato ela entendeu o sintagma e paradigma do Saussure. A resposta dela: ué, na palavra poupar, e o verbo estava no quadro, tem 2 sílabas. E cada sílaba é a combinação de sons diferentes. Tem um conjunto aí, tia. Deve ter um núcleo nesse conjunto. Ela entendeu o que é sintagma e paradigma. 10, 11 anos. Então, alguma coisa que a gente leva, sei lá quanto tempo para entender na graduação, uma criança de 10, 11 anos, acho que ela tem 11, consegue, dentro de um universo, dentro de uma linguagem possível e adequada para a idade dela, entender e começa a fazer abstrações. Eu não tinha falado em sintagma dentro de sílaba. Eu não tinha falado em concatenação de palavras, porque eles nem viram de segmentos de palavras, porque eles nem viram morfemas, eles nem viram formação de palavras ainda. E ela saiu lá do nível da sentença, do sintagma, que eu estava concatenando sintagmas, e voltou para o nível da sílaba. Um raciocínio completamente coerente. Provando que a gente tem que acreditar mais no que esses alunos são capazes de fazer. Quando a gente acha que o aluno não é capaz de fazer qualquer coisa, a gente tem grandíssima possibilidade de tomar decisões equivocadas dentro da sala de aula. Eu vou parar por aqui e vou abrir para vocês fazerem as perguntas de vocês. Ai, Elaine, é lindo esse teu relato final. Quase chorei aqui, sério. Eu ontem quase chorei também. Sério, eu também estou quase chorando aqui, eu estou emocionada. É uma coisa forte, né? A gente vê que o processo funciona, que as crianças conseguem acompanhar. Para de gravar aí, que eu vou falar um negócio. Ih, tá. Eu sempre esqueço. Semana passada foi eu que falei.